Bom dia todo mundo, bom dia aos alunos de irrigação, turma A1A, turma A1B. Estamos aí iniciando mais uma aula de irrigação, né? Me atrasei um pouco aqui, teve um probleminha no computador aqui, mas agora já está organizado. Então nós vamos iniciar a aula de hoje, né? Já estamos gravando a aula e posteriormente essa aula ficará disponível para vocês no YouTube, né? Como eu faço frequentemente. Eu vejo aqui que tem 27 pessoas online, né? E me pedir desculpas para vocês também de ter enviado o convite para a aula somente ontem à noite. Mandei por e-mail e mandei pelo Google Meet, né? Porque estou tendo alguns problemas familiares aqui complicados, aí só deu para chegar aqui no computador ontem à noite, né? Então eu fiquei o dia inteiro, viajei durante o dia, voltei à noite, então complicou, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e agora estamos novamente aí, né? Bom, eu vou aqui já de uma vez compartilhar com vocês a tela. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Nós tivemos. Muito obrigado, Ian. Muito obrigado. Nós tivemos aí. A semana passada houve um problema com o computador, não lembro que eu falei, né? Teve um problema aí. E aí eu precisei mandar para arrumar, né? Então esse computador ficou pronto. Que dia que foi? Foi segunda-feira. Segunda-feira agora ele ficou pronto, né? E parece que está funcionando normal agora, sabe? Parece que está tudo certo agora, então vamos aproveitar, né? Então tá aí, gente, a tela compartilhada, gravando, né? Nós estamos gravando a aula. E vamos lá, então, para a nossa aula de hoje, né? Eu vou entrar aqui na página da disciplina, né? Como de costume, deixa eu aumentar o som aqui. Aumentar o som. E vamos acessar a página da disciplina. Vou acessar aqui, né? Então vamos lá, turmas A1A, turma A1B, irrigação e drenagem. A aula passada eu entrei na turma A1A, hoje eu vou entrar na turma A1B, que é igual, viu? Tudo igual. Vamos entrar aqui na turma A1B, né? Na turma A1B, nós temos aqui, né? Nós estávamos falando na semana passada, né? De relação água, solo, planta, né? E essa aula já está disponível para vocês aqui nesse link, né? Esse link aqui, ó. Vídeo aula da semana, assista aqui. É só clicar aqui que vocês já vão direto para o YouTube para assistir a aula. Tá ok? Então, né, nós estávamos falando justamente aqui de relação água, solo, planta. Vamos abrir esse arquivo aqui novamente? Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui. Então, nós estávamos falando sobre relação água, solo, planta, né? Falando um pouco de solo, estávamos falando de fração sólida, fração gasosa, fração líquida do solo, né? Nós falamos também, né, sobre textura do solo, né? Textura do solo, nós falamos sobre solo arenoso, solo argiloso, estrutura do solo, né? Compactação, falamos da relação massa-volume, falamos aqui densidade das partículas, citamos, né? Citamos a densidade de partículas, a fórmulazinha que é usada para cálculo, né? A densidade de partículas é massa de solo seco sobre volume de solo seco. E ela dá em torno de 2,65 nos solos nossos aqui, na nossa região. 2,65 gramas por centímetro cúbico é a densidade de partículas que normalmente nós encontramos. Densidade global, densidade do solo, é a massa de solo seco sobre o volume total de solo. Ela varia, né? Bastante variável, né? Podendo encontrar, inclusive, ele não fala aqui, mas solos orgânicos
a densidade global ela pode ser até menor que 1, né? Ela pode aparecer até um valor menor do que 1, tá certo? Então, normalmente nos solos minerais, ela varia aí de 1,1 a 1,8. Acima de 1,8, né, nós já temos o quê? Nós já vamos ter problema de penetração das raízes, né? Então, as raízes vão ter dificuldade de penetrar num solo desse, né? Um solo que tem uma densidade global, uma densidade do solo alta, dificulta o crescimento, o desenvolvimento das raízes, né? A penetração das raízes no solo, porque a porosidade está comprometida, né? O solo está com baixíssima porosidade. E nós vimos que as raízes crescem justamente nos poros do solo, né? Elas vão desenvolver nos poros do solo. Se os poros estão compactados, eles estão ali bem pequenos, bem miudinhos, as raízes vão ter dificuldade de penetrar ali, né? E aí, nós paramos justamente nesse slide, né? Densidade global. Tá certo? Então, o que eu vou fazer hoje? Ao invés de dar prosseguimento aqui, ó, seguir em diante aqui, eu vou, né, exatamente, vou ir para o outro slide, que ele praticamente dá sequência a esse assunto, entrando mais em detalhes. Então, eu volto aqui, né? Eu volto aqui. Vamos voltar, né? Na página da disciplina. E vem aqui, ó, 11ª semana, de 12 a 16 de outubro, né? Hoje é dia 15, né? Quinta-feira, né? Final de semana tá chegando já, hein, gente? Que beleza, hein? Hoje é 16 já, né? Hoje é 15, né? Dia do professor, hein? Hoje é dia do professor, tá, gente? Não esqueçam, viu? Manda um presente para mim aí. Dia 12, dia 15, né? 15 de outubro. Dia do professor. Me parece que também é dia do engenheiro agrônomo, não sei. Não sei se é hoje ou foi dia 13, uma coisa assim. Essa semana também, dia do engenheiro agrônomo. Bom, vamos lá. Então, a densidade do solo de partículas, eu tenho uma outra apresentação aqui falando um pouco mais aprofundadamente sobre o assunto. Então, vamos abrir aqui. Vamos abrir um arquivo meio pesado, vamos ver se ele abre rápido agora. Ontem ele demorou um pouquinho para abrir. Então, tá aí, ó. Vamos aqui no F11. Densidade do solo, densidade de partículas. É uma apresentação lá da disciplina Física do Solo, LSO 310, do professor Miguel Cooper e do professor Jairo Maza, né? Me parece que isso aqui é lá de Piracicaba, né? Lá das disciplinas da agronomia, lá de Piracicaba. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó, nós temos, do lado esquerdo, os instrumentos, né? Aqui no próprio slide, né? Tem alguns instrumentos que são utilizados na coleta de solo, olha só. Aqui em cima, aqui, ó, no alto à esquerda, tem um aparelhinho usado para um trado de Ulland, né? Chamado trado de Ulland, usado para coletar amostra de solo, para fazer volume de solo. E aí você consegue calcular a densidade global, né? É esse aparelhinho. Nós temos no laboratório esse aparelho, né? Aqui está mostrando depois que ele coletou a amostra, né? Aqui embaixo, ó, e aqui embaixo como que ele está coletando a amostra, né? Ou melhor dizendo, como que ele está tirando a amostra do local, né? Aqui ele já fez a penetração do cilindro dentro do solo, e aqui agora com o canivete, está com o canivete que está tirando o cilindro de dentro do solo. Olha que daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para vocês como que é feita essa análise, né? Então vamos lá. Vamos descer aqui, né? Vamos seguir aqui, ó. Aqui, relação, né, entre a massa sólida e o volume total, exatamente a densidade de partículas, a densidade global, né? É a relação da massa sólida sobre o volume total do solo. Volume total. Então, o que é o volume total? O volume total é o volume de sólidos mais volume de poros, não é isso? Então, quando eu somo o volume de sólidos mais volume de poros, eu tenho volume total. Tá? Aqui é o que nós vimos na aula passada, né?
a questão, né, do VS, volume de sólidos, VA, volume de água, ou da solução do solo, né? VAR é volume de ar, e VP é volume de poros, né? Aí ele fala, então, que o V, né, o volume total, vai ser o volume de sólido, o volume de sólidos, mais o volume de água, mais o volume de ar, né? E o volume de poros é o volume de ar mais o volume de água. O volume total, então, vai ser o volume de sólidos mais o volume de poros. Exatamente isso. É o que nós temos, que nós falamos anteriormente, né? Quando eu somo o volume de sólidos mais o volume de poros, eu vou ter o volume total. Bom, aí vale a pena fazer mais uma reflexão, né? Por que nós estamos estudando isso, né? A nossa disciplina é irrigação, né? Por que nós estamos falando de solo, né, gente? Vamos deixar bem claro isso para vocês fazerem uma conexão aí, né? Descobrir o porquê das coisas. Eu sei que vocês são inteligentes, vocês já fizeram essa reflexão, mas é bom a gente sempre frisar, né? Para a gente nunca perder o foco aqui da situação. O solo é o nosso ambiente de trabalho, né? A planta vai explorar o solo. Então, nós precisamos conhecer o solo. E o solo é nosso reservatório de água. Quando nós aplicamos água via irrigação, ou via chuva, né? Quando a água é aplicada via chuva, o que vai acontecer? O solo ele vai armazenar essa água, né? Durante um tempo, nos poros, né? A água vai ficar armazenada nos poros do solo. E parte dessa água vai infiltrar e vai para as camadas mais profundas do solo, chamados lençóis, né? Os lençóis artesianos, lençóis freáticos. Nós vamos ter aí. Então, eu preciso conhecer um pouco, né, o mínimo possível, o básico, né, do solo. Saber que solo que eu estou trabalhando, né? Dependendo do solo que eu estiver trabalhando, a irrigação vai ser de um jeito ou de outro, né? Então, se eu estou trabalhando com solo muito arenoso, eu vou ter um comportamento, um certo tipo de ação em relação à irrigação, né? Se o meu solo é argiloso, eu vou ter um outro tipo de ação. Então, é bem por aí, tá? Bom, É igual tinha naquele vídeo lá que você passou, que irrigação nunca é sozinha, ela depende de outros fatores para funcionar na agricultura. exatamente. A irrigação, ela envolve, como você falou, ela envolve outros aspectos, né? Ela envolve parte de solo, né? Você precisa conhecer o solo. Ela envolve a parte do clima, né? Eu preciso conhecer o clima. Nós falamos de evapotranspiração, vocês lembram, né? Eu preciso conhecer quanto que está sendo perdido de água para a atmosfera, por evaporação, por transpiração, para poder fazer a reposição correta de água, né? Então, existe aí alguns fatores, alguns elementos que eu preciso conhecer bem para fazer a irrigação adequada, né? Para que essa irrigação seja eficiente, porque o que eu busco é isso, né? Nós não queremos isso aqui simplesmente sair molhando a terra, nós queremos aplicar água no solo de forma técnica, né? De forma correta. E se alguém chegar para você e perguntar, por que você está aplicando 20 minutos de água na sua lavoura? Eu estou aplicando porque meu solo é assim, 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 a evapotranspiração diária minha é tanto, aí o meu turno de rega é de 2 em 2 dias, porque eu calculei aqui, e estou aplicando 30 milímetros por causa disso, disso, disso. Então, assim, eu vou ter argumentos, né, para poder mostrar para quem perguntar, ou se houver necessidade de explicar, né, o porquê que eu estou aplicando aquela quantidade de água e naquele tempo, né? 20 minutos, por exemplo. Por que eu estou aplicando 20 minutos e não estou aplicando meia hora ou 40 minutos? Então, eu preciso ter esses conhecimentos, né? Conhecimento de atmosfera e de solo são fundamentais. São fundamentais. De atmosfera, nós já falamos um pouco, né? Nós não esgotamos o assunto, tá, gente? A parte que nós falamos de evapotranspiração, nós pegamos algumas aulas e falamos. Aquilo que nós falamos ali é o básico de evapotranspiração, tá? A gente poderia falar mais umas 4, 5 aulas de evapotranspiração. Entrar por exemplo, entrar com detalhes na parte de estimativa, né? Usar as equações de estimativa de evapotranspiração, mostrar para vocês de onde saíram as variáveis meteorológicas, como que obtém as variáveis, né? Então, eu poderia ter aprofundado mais, mas eu vi que não há necessidade nesse nível aqui, nesse aspecto, né,
de aprofundar tanto, começar a mostrar para vocês equações empíricas, não há necessidade disso. Você tem que saber que existem, né? Essas equações existem, mas ninguém vai usar, né, no dia a dia. O produtor rural não vai usar a equação empírica para fazer manejo de irrigação. Não tem isso, né? E vocês vão trabalhar diretamente com o produtor rural, né? Vocês precisam conhecer o quê? As ferramentas que o produtor vai usar no dia a dia, certo? No caso, nós falamos aqui, o tanque classe A, ele é o instrumento mais usado e disparado, né, pelo produtor rural. Não há necessidade de você entrar com outros elementos, sendo que você não vai aplicar aquilo na prática. É bom conhecer, mas não precisa aprofundar no assunto agora, né? Para quem for fazer, por exemplo, aí, pretender fazer, né, no futuro aí, uma faculdade aí, agronomia, né, engenharia agrícola, quiser aprofundar mais, né, então aí sim vocês vão, né, vão ver aí muito mais detalhes de evapotranspiração, de relação água-solo-planta, de solo. Então, vocês vão ter condição de aprofundar muito mais, né? Mas aqui, para vocês, não há necessidade, tá? Bom, dando prosseguimento aqui, a densidade do solo, então, densidade do solo, né? Densidade do solo ou global, né? Densidade do solo ou global. Em inglês é conhecido como bulk density, né? Bulk density. Nós sabemos o quê? Que a densidade do solo, que é... Normalmente o pessoal costuma... por exemplo, quando você fala lá na... Quando a gente está falando lá na hidráulica, por exemplo, estou dando aula de hidráulica, né? Quando eu falo lá na hidráulica sobre o Rho é essa letra grega aqui, que parece um P, ó. Tá vendo aqui o mouse mostrando? Isso aqui parece um P, né, ó? Densidade do solo ou densidade global? Bulk density. O Rho é a letra grega. Ela significa massa específica ou densidade do solo. Quando a gente está falando de líquido, quando eu estou calculando o Rho para fluidos, né? Para fluidos, por exemplo, água, ar, né? Quando eu estou calculando o Rho para essas substâncias, eu chamo de massa específica. Quando eu estou falando para outros corpos, eu chamo de densidade. Então, no caso aqui, o solo, né, eu chamo de densidade, o Rho. O Rho é a densidade que inclui o espaço poroso do solo. É a densidade do solo ou densidade global, né? É aquela que eu falei que vai de 1,1 a 1,8 normalmente, podendo dar menos do que 1 para solos orgânicos. Então, como que é o Rho? O Rho é a massa do solo seco sobre o volume total de solo. Pode ser dado em grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Tá? Quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Então, o que é a densidade? A densidade é definida como sendo a relação existente entre a massa de uma amostra de solo seca a 105 graus, né? E a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros. É o que a fórmula está falando ali, ó, né? ms sobre V. Rho é igual a ms sobre V. Então, a densidade do solo, como que eu faço, né? Mais para frente ele vai explicar ali. Mas eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter uma amostra seca em estufa, né? Eu vou secar a amostra na estufa a 105 graus. Por que 105? Porque com 105 eu garanto que toda a água que tiver no solo vai evaporar, né? Todo mundo sabe aqui que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, né? Para água pura no nível do mar. 100 graus Celsius. Se eu coloco 105, estou colocando uma temperatura um pouco maior, eu garanto que toda a água que estiver no solo vai embora, vai evaporar. É uma garantia que eu tenho, né? Porque eu quero saber qual que é a massa de solo que tem, não a massa de ar, de solo e água. Eu tenho que mandar a massa de água embora. Então, eu vou secar a minha amostra. Eu seco a minha amostra e essa amostra é obtida de uma forma que preserve essa mesma amostra, né?
é o que a gente chama de amostra indeformada, eu tenho que ter alguma coisa que vai preservar essa amostra. Já já nós vamos falar um pouco mais. Então, a densidade do solo é definida dessa maneira aí, tá? No caso do solo, a gente normalmente dá o resultado em quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico, tá? Mas pode ser dado também em grama por centímetro cúbico. Método de determinação. Como que a gente determina, então, a densidade do solo ou densidade global, né? O método mais utilizado é do anel volumétrico. É o que eu faço lá no laboratório quando a gente está presencial, né? A gente faz uma análise, uma coleta, né? A gente faz uma coleta usando o anel volumétrico, com o trado de Uhland. Então ele fala assim, ó, usa-se o anel de Kopek, de bordas cortantes e capacidade interna conhecida, geralmente 100 centímetros cúbicos. Crava-se o anel na parede do perfil ou na superfície do solo. Depende de onde você vai coletar, né? Você quer coletar uma amostra de solo num barranco, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho um barranco ali, eu quero coletar uma amostra de solo nesse barranco. Aí eu vou cravar o anel no barranco, na profundidade de interesse, eu cravo ali, depois eu coleto a amostra, né? Ou então, se for na superfície do solo, beleza, eu limpo a parte superficial, tiro ali, se tiver galho, folha, eu tiro aquilo ali, né? Coloco o anel ali, cravo esse anel no solo, vou enfiar esse anel no solo, né? E aí eu coleto a amostra do mesmo, a amostra do solo. Então, deixa eu ver se entrou alguém aqui, né? Fez um barulhinho aqui, deixa eu ver se alguém entrou aqui. Alguém pedindo para entrar, né? O pessoal que chegou atrasado aí. Vamos lá, né? Tem mais alguém? Tem não, né? Vamos nós. Então, gente, ele fala assim, né? Voltando, o anel de Kopek que a gente vai usar e crava-se no perfil, na superfície do solo, removendo o anel, né? A seguir, remove-se o excesso de terra, a qual será desbastada com auxílio de uma faca cortante, ou então um canivete, né? O pessoal usa muito canivete, né? O pessoal gosta muito de andar com canivete na cintura, aí já está com o canivete na mão, já limpa, né? Já tira o excesso. Até igualar com ambas as superfícies do anel. Vou ver se tem uma ilustração aqui para poder ficar mais fácil de entender, né? Aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Do lado esquerdo, a pessoa está coletando aqui, ó. Aqui é o trado, né? O trado de Uhland. Na ponta do trado de Uhland tem esses dois anéis aqui que está mostrando aqui do lado esquerdo, do lado direito aqui, ó. Tem esses anéis, tá certo? Tem os anéis aqui, ó. Então, eu vou cravar esses anéis dentro do solo, se for o meu local de interesse. Então, se eu quero coletar uma amostra a 15 centímetros de profundidade, eu quero saber a densidade global ou densidade do solo a 15 centímetros de profundidade, o que eu vou fazer? Eu vou cravar o anel a 15 centímetros de profundidade. Né? E aí, retiro o anel em sequência. Só 30 segundos que eu vou pegar uma garrafinha de água na geladeira, gente, que minha garganta já está ficando seca. Só isso. Voltando então, tomando uma aguinha aqui, né? Sempre bom, né? A gente sempre esquece da água, né? Faz falta, né? Bom, então, o que vai acontecer, né? Eu vou coletar minha amostra, né? Então, veja bem, o que vai ser de interesse para mim aqui? O solo que ficou contido dentro desse cilindro. Olha a setinha do mouse mostrando. O solo que ficou dentro, né? O solo que ficou dentro desse anel é o que me interessa. Tá? Que ficou dentro desse anel. Aí, transfere-se o anel para um recipiente apropriado, ainda no campo, para não haver perda de material. Secando em estufa e pesando-se a amostra. Calcula-se, então, a densidade do solo.
Aí eu vou ter que a densidade do global, a densidade do solo é massa de solo seco, dividido pelo volume da amostra. Então, gente, o que está acontecendo aqui? Eu estou cravando no solo, na profundidade de interesse, o cilindro. Esse cilindro vai coletar a amostra de solo, tá? E aí eu vou pegar essa amostra de solo que foi coletada e vou levar para a estufa para secar, a 105 graus durante 24 horas, tá? Posso deixar 24 horas. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o quê? Eu vou ter aqui a massa de solo seco, né? Porque passou 24 horas dentro da estufa, secou o solo. Vou ter a massa de solo seco dividido pelo volume total de solo. Qual que é o volume total de solo? O volume total de solo vai ser o quê? O volume total de solo é o volume do cilindro, né? O volume total de solo é o próprio volume do cilindro. Então, é simplesmente, como que eu descubro o volume do cilindro? É simplesmente medir o diâmetro do cilindro e a altura dele, né? Vocês sabem lá da matemática, né? Que o volume do cilindro é o que é? Diâmetro vezes altura. Desculpa, área vezes altura, né? Área vezes altura. Qual que é a área do cilindro? É π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, se eu sei o diâmetro e eu sei a altura, eu sei o volume do cilindro. Consequentemente, sei o volume total, né? Então, nós vamos fazer um exemplo daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho nós vamos fazer um exemplo aqui para ver o que vocês vão achar, tá bom? A densidade sólida é isso aí, né? É calculada dessa forma, melhor dizendo. Observações. Funções de estrutura comparáveis, quanto mais menor a idade, sob condições de estrutura comparáveis. Quanto mais argiloso o solo, menor a sua densidade. Em solos expansivos, ou aqueles em que o volume V varia com o teor de água no solo, como quando as argilas são do tipo 2:2, o valor da densidade do solo deve ser acompanhado do valor da umidade do solo no momento da medida. Porque nós temos, nessa situação, esses solos expansivos, o que acontece? Eles mudam, o volume do solo muda, né? Porque ele incha, vamos dizer assim, né? A argila, por exemplo, a argila 2:2, esse tipo de argila 2:2, com a absorção de água, há um inchamento, né? O solo dá uma inchada, então muda, né? O volume muda, né? Por isso que você precisa ter o valor da umidade no momento que você mediu, né? Precisa ter o valor da umidade. Isso para solos mais expansivos, né? Solos expansivos. Na nossa região aqui é difícil ter esse tipo de solo, né? Bom, vamos fazer um exemplozinho. Antes da gente interpretar os resultados aqui, vamos fazer um pequeno exemplo. Deixa eu entrar aqui no Word, né? Nós estamos usando o Word aqui como quadro negro, né? Vamos ver aqui. Cadê o Microsoft Office? O Word, né? Cadê o Word? Aqui. Vamos entrar no Word, né? Vamos ver aqui. Vamos entrar no Word. Qual a densidade de parte, a densidade, qual a densidade do solo, né? Sabendo-se que aqui eu estou chutando os valores, gente. Pode ser que dê um resultado meio esquisito, mas só para vocês saberem como que calcula, tá? Está perguntando qual a densidade do solo ou densidade global, que é a mesma coisa, né? Sabendo-se que a massa do solo seco deu
é 3,45 gramas. Tá? Ou seja, eu peguei a minha amostra, coletei essa amostra de solo lá no campo, né? Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui, peraí. Vou colocar uma fonte maior aqui. Beleza. Então, eu peguei a minha amostra de solo, né? Sequei a minha amostra, coletei a minha amostra no campo, levei para o laboratório, sequei a amostra, sequei essa amostra aí. No dia seguinte, né, 24 horas depois, eu pesei essa amostra, ela deu 3,45 gramas. E o volume do cilindro, o volume do solo, né? Eu medi o volume do solo vai ser o seguinte, vai ser o diâmetro do anel, aqui, diâmetro do cilindro é igual a 7 centímetros. E a altura do cilindro de coleta do solo também é 7 centímetros. Tá? Aí está querendo saber qual a densidade do solo. Como que eu faço? Se vocês estiverem com calculador aí, vocês vão me ajudar a fazer, por favor. Então, ele está pedindo a densidade do solo, né? A massa de solo seco ele deu, né? Como que eu obtive essa massa de solo seco? Eu vou pegar a amostra que foi coletada, a amostra de solo que foi coletada, vou levar para a estufa, vou secar 24 horas, depois eu vou pesar, como eu falei anteriormente, né? Aí eu sei que o diâmetro do cilindro é 7 centímetros e a altura do cilindro também é 7 centímetros, tá? Eu medi lá. Qual vai ser a densidade do solo? Bom, o que está precisando para a gente poder calcular a densidade do solo? Calcular o volume, né? O volume total, né? Se eu tiver o volume total, V, eu calculo. É só pegar o MS e dividir pelo V. Vai dar o DS, né? Então, como que eu calculo o volume desse cilindro? É só usar a formulazinha, né? Volume do cilindro é igual a π, né? Π vezes diâmetro, π vezes diâmetro ao quadrado, isso dividido por 4, né? Dividido por 4. Tá? Então, vamos lá. O volume do cilindro é igual. O π vale 3,1416, aproximadamente, né? Vezes. O diâmetro do cilindro é 7 centímetros. Então, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado. Né? Isso tudo aqui dividido por 4. Dividido por 4. Tá bom? Então, vamos fazer. Como que a gente calcula agora? Vamos lá. Calculadora, né? Vamos lá. Deixa eu pegar a calculadora do celular aqui. Calculadora do celular, né? Vamos ver aqui quanto vai dar isso, né? Calculadora, está aqui. 7 ao quadrado, 49, né? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 3,1416 dá 153,9384. Dividido por 4, dá 38,4846. Isso, centímetros cúbicos, né? Porque a altura e o diâmetro estavam em centímetro, então o volume é em centímetro cúbico. Esse é o valor do volume do cilindro, ou seja, o valor do volume do solo, o volume total, né? 38,46. Então agora ficou fácil, é só dividir, né? Ó. Densidade do solo é igual
tirar isso aqui. Densidade do solo vai ser igual a massa de solo, 3,45. 3,45. 3,45 aqui, gente, tá pouco. Vamos mudar esse 3,45 aqui. Vamos pôr 34,5, tá? 34,5. Porque, como eu estou chutando os valores, estou colocando valores que vão dar resultados esdrúxulos, resultados malucos, né? Então, eu estou colocando valor mais coerente com os resultados que nós normalmente achamos, tá? Então, mudamos aqui, a massa do solo foi encontrada 34,5 gramas, tá bom? 34,5. Então, vamos lá. 34,5, né? Que é a massa do solo seco, dividido por 38,46. Isso aqui vai dar quanto? Vamos calcular aqui. Vamos ver. 34,5, né? Dividido por 38,4846. Deu 0,8964. Grama por centímetro cúbico. Tá? Grama por centímetro cúbico. Ou 0,8464 quilogramas por metro cúbico. Então, essa é a densidade do solo. Densidade do solo. Deu um valor menor que 1, né? 0,8964. Tá? Deu um valor menor que 1. Então, eu quis mostrar, o objetivo desse pequeno exemplo aqui, desse simples exemplo, é mostrar para vocês como que é calculado o valor do DS, a densidade do solo, né? Ou densidade global também, chamado. Como que eu vou calcular o DS, tá certo? É um cálculo simples, vocês viram, né? Simples de se fazer. Agora, o resultado em si, não vamos nos preocupar com o resultado em si, o valor, né? O valor numérico, mas sim como que eu calculei, como que eu cheguei no cálculo, né? Isso que é interessante aqui para a gente ver. Como eu estou gravando a aula, isso vai ficar registrado na aula, então eu não vou salvar o arquivo, né? Deixa eu fechar e não salvar, tá? Por enquanto, vamos deixar esse arquivo minimizado aqui. Vamos voltar por exemplo, para os slides, né? Então, nos slides, voltando aqui, ó, interpretação dos resultados. Interpretação dos resultados. Ó, as densidades dos solos são expressas em gramas por centímetro cúbicos ou quilogramas por metro cúbico. E as amplitudes, né, de variação situam-se dentro dos seguintes limites. Olha só que interessante. Nós vamos ter aqui, ó, para solos argilosos, a densidade do solo ela vai estar entre 0,90 e 1,25. 0,90 e 1,25 grama por centímetro cúbico. Tá certo? 0,90 a 1,25 grama por centímetro cúbico. Para solos arenosos, essa densidade do solo vai estar entre 1,25 e 1,60. Para solos úmicos, né, solos mais orgânicos, 0,75 a 1. Foi o que eu disse, solos orgânicos, o valor dá menor que 1, né? Para solos turfosos, vai de 0,20 a 0,50 gramas por centímetro cúbico. Né? Então, aquele exemplo que nós calculamos aqui do anterior aqui, esse exemplo nosso aqui, ó, que deu 0,89, né? Deu 0,89, ele estaria dentro de onde? Eu estaria dentro de um solo úmico, né? Provavelmente, né? Um solo úmico. Certo? 0,89 encaixa aqui, ó. 0,75 a 1, né? Encaixa aqui. Tá? Então, eu vou interpretar dessa forma, né? Os resultados.
que eu encontrar para os solos. A densidade do solo, a densidade global. Tá bom? Bom, aqui ele fala um pouco mais de densidade do solo, né? A questão a densidade, né? Do solo, está aqui do lado, né? A densidade do solo variando aqui de 0,3 a 2,7. Aí ele entra em detalhes aqui, ó, né? Não há necessidade de a gente se preocupar com esse esqueminha, né? Com essa foto que ele colocou do lado aqui, não. Vamos ver aqui agora, né? A conclusão, né? Que ele chega, né? De maneira geral, pode-se afirmar que quanto mais elevada for a densidade do solo, maior será a sua compactação e a estrutura degradada. Menor sua porosidade total e, consequentemente, maiores serão as restrições para o crescimento do sistema radicular e desenvolvimento das plantas. Então, é exatamente isso, né? Quando você chega, né, numa densidade do solo alta, né, valor muito alto, você vai ter problema de compactação, né? Você vai ter problema de menor porosidade do solo, tá certo? E, com isso, né, você vai ter uma restrição, né, do crescimento das raízes. As raízes vão ter dificuldade para crescer. Foi o que eu disse lá atrás, no início, né? O solo mais compactado, mais denso, né? Os poros são menores, a quantidade de poros é pequena, né? E aí as raízes vão ter dificuldade para crescer, porque elas crescem exatamente nos poros, né? Então, é uma conclusão que o autor chega. É exatamente isso aí, tá? Importância da densidade do solo. Qual que é a importância da densidade do solo? Vamos ver aqui. A densidade do solo, a determinação da densidade do solo, nos horizontes de um perfil, permite avaliar certas propriedades. Quais são, então, as informações, né, que eu posso obter a partir do momento que eu estou determinando a densidade do solo? A questão da drenagem do solo, eu posso falar alguma coisa sobre isso, né? Sobre a questão da drenagem, né? Se o solo vai drenar bem a água ou não, né? Então, eu vou ter essa possibilidade aí, né? Vou ter essa possibilidade de determinação ou de falar alguma coisa sobre a drenagem. Porosidade, né? Porosidade. A porosidade também. O solo mais compactado, maior densidade, porosidade menor. Certo? Condutividade hidráulica, ou seja, condutividade da água, como que a água percola, como que a água passa pelo solo. Também vai estar dificultada. A condutividade hidráulica de um solo com a densidade alta, a condutividade hidráulica é baixa. Permeabilidade do ar, permeabilidade ao ar e à água. Então, a permeabilidade também, ela reduz, ela diminui. Capacidade de saturação, ou seja, qual vai ser a capacidade de saturação do solo no que diz respeito, aqui no caso é saturação por água, tá, gente? Saturação por água. Será que esse solo vai ficar saturado rápido, né? Será que ele vai se saturar facilmente ou com uma certa dificuldade? Se o solo for um solo compactado, ele vai ter dificuldade de saturação, né? Porque como que a água vai penetrar nos poros do solo? Ela vai ter dificuldade. Armazenamento de água e água disponível. Aí está intimamente relacionado com a irrigação, né? Armazenamento de água e a água disponível para a planta. Então, a densidade do solo, ela está relacionada com todos esses aspectos aí. Vamos ver se tem mais algum aqui que ele pôs. Não, pois não. Pois basicamente esses seis exemplos aí, né? Esses seis aspectos, né? Que nós temos de importante, né? Para a nossa situação. Importância ainda da densidade do solo. Ele fala o seguinte, ó. Recomenda-se solos pouco densos
para culturas produtoras de tubérculos, exemplo da mandioca e da batata. Por quê? Se o solo for muito denso, como que essas plantas vão desenvolver, né? Porque a parte comercial delas é a raiz. Mandioca, né? Batata, que é um tubérculo. Então, se a densidade é alta, a raiz da mandioca, né, e o tubérculo da batata vão ter dificuldade de crescer no solo, por causa da densidade alta do solo. Então, para cultivar essas espécies, eu preciso de um solo, né, recomenda-se, melhor dizendo, né, um solo pouco denso, um solo com baixa densidade. Certo, gente? A densidade restritiva ao desenvolvimento radicular não é a mesma para todos os solos. Então, cada solo tem sua densidade de restritivo, sua densidade de restrição, né? Dependendo do solo, né, eu vou ter uma restrição maior ou menor, dependendo da densidade dele. A densidade do solo também pode interferir na germinação da semente. É claro, se o solo é muito denso, vai dificultar a germinação da semente. Então, estão vendo que o solo muito denso é complicado. É bem complicado o solo muito denso. Seguindo aí, ó. Pode interferir na concentração de proteínas e açúcares presentes nos frutos. Ele vai dificultar, né? Ele dificulta as raízes a absorver os nutrientes do solo. E, consequentemente, vai interferir na composição química dos frutos, né? Composição química dos frutos. Eu posso ter um fruto com um menor teor de açúcares, de proteína. Então, isso pode interferir também. Alguma pergunta por enquanto, gente? Vocês estão, assim, calados aí, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração a fazer, pode fazer, tá ok? É só abrir o microfone aí e fazer. Bom, se ninguém tem perguntas, vamos seguir, né? Densidade de partículas. Agora, né? Agora, densidade de partículas. Então, volta aqui, peraí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Oh, meu Deus. Volta. Tá difícil. Densidade de partículas. Então, tá aí. Densidade de partículas. No computador, não começa a travar, não, por favor. Vamos lá. Densidade de partículas está aí, ó. A densidade de partículas refere-se apenas à fração sólida de uma amostra de terra. Porosidade. No caso da densidade global, ou densidade do solo, eu levo em consideração a porosidade, porque eu estou medindo o volume total de solo, né? Quando eu coleto o solo com um anel e meço ali, e peso ali, descubro o peso da massa de solo ali, e eu sei o cilindro, o volume do cilindro, eu vou estar descobrindo o volume total do solo, né? É o volume, incluindo a porosidade também. No caso da densidade de partículas, não, está levando em conta somente a fração sólida. Somente a fração sólida. Por definição, entende-se como densidade das partículas a relação existente entre a massa de uma amostra de solo seco, né, e o volume ocupado por essa fração sólida. Tá? A densidade de partículas de um solo, quer seco ou molhado, é sempre a mesma, desde que se subtraia da massa da amostra o peso da água contida. Como ele está explicando aqui abaixo. Ó, densidade do solo, né? Ou densidade de partículas,
é a massa de solo seco dividido pelo volume de solo seco. Tá? Volume de solo seco. Dado em quilograma por metro cúbico, né? Quilograma por metro cúbico. Tá certo? Então, MS sobre VS é ρS. ρS, né? Tá aqui o ρ, né? Que é essa letra grega que eu falei, né? Essa letra grega, ρS, é igual a massa de solo seco sobre o volume de solo seco. Dado em quilograma por metro cúbico ou em grama por centímetro cúbico. Vamos ver o que mais que ele fala. Ó. Densidade de partículas. Nos solos, os valores de densidade de partículas variam em média entre os limites 2,3 e 2,9. Como valor médio para efeito de cálculos, pode-se considerar a densidade de partículas como sendo 2,65 gramas por centímetro cúbico. Isso porque os constituintes minerais predominantes no solo são o quartzo, o feldspato e o silicato de alumínio, coloidais, cujas densidades de partículas estão em torno de 2,65. Então, isso eu falei para vocês na aula passada. Eu lembro que eu falei isso aí na aula passada, né? Na última aula, né? Na aula da quinta-feira passada. O problema que houve foi na outra quinta anterior, né? Na outra quinta anterior teve problema. Então, a densidade de partículas, ela varia de 2,30 a 2,90, tá certo? 2,30 a 2,90. Nós estamos falando da densidade de partículas agora, não é densidade do solo, não, tá? Então, a densidade de partículas varia de 2,30 a 2,90. Como valor médio, 2,65. 2,65. Por que 2,65? Aí foi o que eu disse para vocês na aula passada. É porque os constituintes do solo, né, os constituintes dos nossos solos aqui, de uma forma geral, desses solos que nós temos aqui, São João, aqui o leste de Minas, sul de Minas, zona da Mata Mineira, a maioria dos solos são solos que têm como constituinte principal desse solo o quartzo, os feldspatos, né, que são minerais também, né? O quartzo é um mineral, o feldspato é um mineral que dá origem a solos também, né? O quartzo também dá origem aos solos. Só que o quartzo, ele é um elemento extremamente, tem uma dureza muito grande, né? É um mineral que tem uma dureza muito grande e tem uma dificuldade muito grande de intemperismo. O intemperismo do quartzo, ele é super demorado, porque ele é muito compacto e muito resistente. Então, para intemperizar, para esse quartzo ir se degradando ao longo dos anos, dos milhares de anos, demora, né? Demora muito tempo para você conseguir intemperizar esse quartzo, né? E formar um solo. Devido à sua dureza, devido à sua resistência ao intemperismo. Os feldspatos também, né, tem essa característica. E os silicatos de alumínio coloidais, os silicatos de alumínio. São compostos de alumínio, né, que fazem parte, que compõem o solo. O solo compõe as rochas e compõe o solo. Então, esses elementos, o quartzo, o feldspato, o silicato de alumínio, a densidade deles está em torno de 2,65. Então, eles transferem para o solo que eles vão dar origem essa característica. Então, eu tenho um solo, né, que tem quartzo, feldspato e silicato de alumínio, que tem uma densidade de 2,65, quando eles formam um solo, o solo que eles vão formar também vão ter uma densidade de partículas em torno de 2,65. Eles transferem para o solo essa sua característica. Eu disse isso na aula passada, tá? Então, aqui, só para voltar a frisar nessa questão, por que dá 2,65? Por que está entre 2,30 e 2,90, né? Bom, seguindo aqui, olha lá, olha para vocês verem. Olha o exemplo que ele dá aqui, né? Aqui, gente, é o seguinte, né? Eu falei anteriormente, tem que corrigir, né? Eu me equivoquei anteriormente aí. Eu posso ter o valor em grama por centímetro cúbico ou em quilograma por metro cúbico.
Se for em grama por centímetro cúbico, dá 2,65, né? Se for em quilograma por metro cúbico, dá 2.650. Então, você tem que multiplicar por 1.000, né? Tem que multiplicar por 1.000 para achar em quilograma por metro cúbico. Está aqui, ó. Valor comum de ROS em solos minerais. 2.650 quilograma por metro cúbico. Está aqui, ó. Tá ok? Então, esse aqui é o mesmo 2,65 gramas por centímetro cúbico. É 2,65 gramas por centímetro cúbico ou 2.650 quilogramas por metro cúbico. Ou seja, eu multipliquei por 1.000. Multipliquei por 1.000, tá? Então, ele fala assim, a densidade de alguns minerais comuns em solos. Feldespato, 2.500 a 2.600 kg por metro cúbico. Mica, que é um outro componente, né, um outro mineral, 2.700 a 3.000 kg por metro cúbico. Quartzo, 2.500 a 2.800 kg por metro cúbico. Minerais de argila, 2.200 a 2.600 kg por metro cúbico. Como uma média aqui, 2.650 kg por metro cúbico. Valor comum de ROS, né? Densidade de partículas em solos minerais. A densidade da matéria orgânica varia entre 1.300 a 1.500 kg por metro cúbico. Então, é bem menor, né? Se o solo for um solo orgânico, a gente viu lá atrás, agora há pouco, né? Que a densidade dele vai dar um valor baixo, comparando com o solo mineral, né? Então, esse quadrinho vem esclarecer para a gente essa questão aí. Na determinação da densidade de partículas, a determinação da densidade de partículas, ela é muito rápida, gente. O método que a gente usa, que é o método titulométrico, né? É o método, melhor dizendo, o método do balão volumétrico, que usa titulometria. Esse método de determinação da densidade de partículas é muito simples, muito fácil de fazer, né? Deixa eu ver se ele fala da metodologia, que se ele não falar, eu vou... Não, ele fala assim, né? O que nós vamos ter? Método de determinação. O autor fala o seguinte, ó. Na determinação da densidade de partículas do solo, é necessário obter o valor da massa da amostra. Massa da amostra. E depois o volume dos sólidos presentes. Tá? E depois o volume dos sólidos presentes. A massa obtida por simples pesagem em balança analítica. Então, a massa, como que eu obtenho massa? É só pesar, né? Só pesar que eu vou encontrar a massa. Tantos gramas, por exemplo, né? Quanto ao volume, pode ser obtido pelo método do balão volumétrico, o qual é considerado o mais preciso dentre os métodos existentes. Aqui lá no laboratório do Instituto, eu faço com o método, eu faço o método do balão volumétrico, que é um método bem simples, né? Um método simples, fácil de fazer, né? Tranquilo, que dá para a gente fazer assim, bem rápido, né? Você vai gastar no máximo aí uns 40 minutos para fazer esse... Vamos por 15 mais uns 30... uns 40, 50 minutos para fazer. Você já tem o resultado. Certo? A densidade de partículas. O método do balão volumétrico. Método de determinação. Então, ele fala o seguinte. Em laboratório, né? Em laboratório, a determinação da densidade de partículas nada mais é do que a medida do volume de líquido deslocado por uma massa conhecida de partículas sólidas. Os líquidos usualmente empregados são água e álcool etílico, preferencialmente esse último. Eu uso álcool etílico, né? Normalmente a gente usa álcool etílico PA, o álcool etílico puro, né? Para análise, o álcool etílico que é feito para laboratório, né? Não é o álcool etílico vendido no comércio, né? Se bem que dá para fazer também, né? Dá certo do mesmo jeito. O álcool que você compra aí no supermercado, você pode fazer, você pode usar ele, não tem problema não. Então, a gente usa álcool etílico ou então água, né? Eu uso normalmente álcool etílico. Normalmente não, sempre, né? Eu uso álcool etílico.
Bom, aqui eu acho que ele não fala como que faz a análise. Não, deixa eu explicar para você como que faz a análise. Bom, como que a gente faz a análise? Como que é feita essa análise? Essa análise, gente, é o seguinte. Eu vou pegar uma amostra de solo, que eu quero determinar a densidade. Depois vocês voltem na aula gravada e repitam, passem de novo por essa explicação que eu vou dar. Eu vou pegar uma amostra de solo, tá? Eu pego uma amostra de solo no lugar que eu quero analisar a densidade de partículas, pego esse solo, né? Levo para a estufa a 105 graus, deixo lá 24 horas. Tá? Eu pego o solo, que eu quero analisar a densidade de partículas, pego esse solo, levo a amostra desse solo, levo para a estufa, deixo lá a 105 graus Celsius durante 24 horas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou, depois que passou essas 24 horas, eu vou pegar esse solo, vou peneirar, passar esse solo por uma peneira, né? Eu passo esse solo por uma peneira, vou peneirar esse solo, a chamada terra fina seca em estufa. TFSE. TFSE. Terra fina seca em estufa. Então, eu vou obter essa terra. Depois que ela foi seca na estufa, e eu peneirei. Peneirei esse solo aí. Então, eu vou ter a TFSE, terra fina seca em estufa. Aí eu pego e vou pesar, né? Eu vou pesar 20 gramas desse solo, né? Eu peso 20 gramas, coloco esses 20 gramas dentro de um balão volumétrico de 50 ml e completo com álcool etílico até chegar na marquinha dos 50. Quando chegar na marquinha dos 50 ml, eu paro. Né? Melhor dizendo, desculpa aqui, antes de você completar até 50, você vai colocar o quê? Você vai colocar 20 ml, né? Eu vou colocar 20 ml de álcool etílico dentro do solo, tá dentro do balão, vou agitar, né? Eu pego 20 ml do álcool, coloco dentro do balão que já está com solo lá dentro. Agito e deixo descansar 15 minutos. Fica descansando 15 minutos esse balãozinho. Balãozinho com terra mais álcool. Fica lá 15 minutos descansando. Depois que der os 15 minutos, eu vou completar até na marquinha dos 50 ml com álcool etílico. Né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 20 ml que eu coloquei, né? Mais o que eu gastei para completar até os 50 ml. Certo? Então, eu vou ter o solo lá dentro do balão e até a marquinha do 50 ml eu vou ter completado já com álcool etílico. No balãozinho tem a marquinha dos 50 ml. Tá? Aí eu vou anotar. E aí tem a seguinte fórmula, né? Deixa eu sair aqui, mostrar para vocês qual é a fórmula. Para calcular, então, a densidade de partículas, vamos dar um enter aqui. Densidade de partículas. A densidade de partículas, dp, né? dp é igual 20, eu usei 20 gramas de solo, né? Isso aqui 20, dividido por 50 menos L. Essa é a formulazinha, tá? Então, quem que é o L? O L é a leitura que eu tive de gasto com álcool etílico. Então, eu gastei, por exemplo, 48,5 ml de álcool etílico para completar até 50 do balão. Então, vai ficar 20 dividido por 50 menos 48,5. Aí eu acho o dp. Tá? Então, a formulazinha é essa aqui, ó. dp é igual a 20 dividido por 50 menos L. Tá? Beleza, né? Então,
Eu vou ver se eu trago para vocês. Eu tenho essa metodologia, vou ver se eu localizo essa metodologia direitinho e passo para vocês. Se bem que isso aí, gente, na verdade, né? É só para vocês saberem como faz. Porque quem que faz isso? É o pessoal dos laboratórios. Por exemplo, vamos para a prática. Você, como técnico agrícola, você vai fazer essa análise? Você não vai fazer. Você vai mandar para o laboratório, né? E o laboratório vai fazer essa análise para você. O laboratorista lá vai fazer a análise e vai mandar um resultado para você. Você tem que saber interpretar o resultado, né? Aí sim tem que saber interpretar o resultado da análise, certo? Então não preocupa com metodologia de análise. Isso aí é só para você ter uma noção, né? Conhecer um pouquinho de como que é feito no laboratório, de como que é feita no laboratório essa análise, certo? Mas, de qualquer forma, eu tenho lá a metodologia, né? Eu vou localizar e pôr para vocês também essa metodologia aí. Bom, quais são as relações da densidade do solo, né, com quais são as relações entre densidade, né? Eu coloco relações entre densidade do solo e estrutura e agregação, desculpa, textura e agregação, velocidade de filtração da água e erosão, né? Macroporosidade e desenvolvimento das raízes. Então, a textura influenciando a agregação. A velocidade de filtração da água influenciando a erosão. Macroporosidade e desenvolvimento das raízes. A relação entre macroporosidade e desenvolvimento das raízes. Consistência do solo, solo seco, úmido e molhado, e compactação. Desenvolvimento radicular. Técnica de manejo e produtividade agrícola. Então, ele tem as relações entre cada um dos elementos aí que eu acabei de falar, né? Por exemplo, qual a relação entre textura e agregação? Existe uma relação entre os dois, né? De textura do solo e agregação do solo. A velocidade de filtração de água no solo e a erosão, né? Se a velocidade de filtração de água no solo é maior, a erosão vai ser menor, né? Macroporosidade e desenvolvimento das raízes. Quanto maior a quantidade de macroporos, eu vou ter mais facilidade das raízes desenvolverem, né? E solos mais compactos, mais argilosos, né? Eles vão ter uma porosidade menor, as raízes têm dificuldade para crescer, para desenvolver. Bom, aqui, né, ele está mostrando o perfil de solo, né? Você já deve ter visto esse perfil de solo em outra disciplina, né? Então, aqui ele está mostrando um exemplo, ó. Bem didático esses perfis de solo aqui, ó. Então, tem aqui ou ele deve ter aberto uma trincheira, ou é uma trincheira ou é um barranco, né? Então, aqui, ó, ele abriu a trincheira, né? Aqui o solo uniformemente argiloso, certo? Tem um solo argiloso aqui, ó, do lado esquerdo. E do lado direito, um perfil uniforme de textura média, um solo de textura média. Tá? Aqui nós temos solos de textura e agregação variáveis no perfil. Então, olha só como interessante esse aqui. Nós vamos ter o horizonte B plíntico, o horizonte B textural e o horizonte B nítico, né? Esse horizonte B textural, eu vou falar mais dele, porque ele é característico de alguns solos que nós encontramos nas nossas regiões aqui. Olha só, onde está o canivete aqui? O canivete está aqui mostrando exatamente a fronteira entre o horizonte B, né? Os horizontes superiores e o horizonte B textural. Esse horizonte B textural aqui, gente, esse B textural é um horizonte compacto, é um horizonte denso, é um horizonte pesado, né? É um horizonte que vai ter dificuldade para as raízes crescerem. Então é difícil, né? Você trabalhar com solo desse aí, porque as plantas vão ter dificuldade de desenvolver num horizonte desse, tá? Horizonte B textural. Existe o horizonte B latossólico também, que não está aqui, que tem muito nos nossos latossolos, né? Nos nossos latossolos. São solos aqui muito comuns aqui na nossa região, né? Aqui de São João Evangelista. Então,
O horizonte B, textural, né? É um horizonte denso, é um horizonte pesado, é um horizonte que tem dificuldade para as raízes crescer, né? Devido ao acúmulo ali de argila, né? Está só ilustrando, né, gente? Aqui tem um outro horizonte, né? Mostrando aqui a questão da granulometria das partículas, né? Aqui um solo mais orgânico, né? Em cima, embaixo tem esse horizonte mais claro, um pouquinho, né? Um horizonte mais branquinho, né? Bom, isso aqui a gente pode passar batido, porque o foco aqui não é a gente estudar essas características do solo, mas só falar um pouco sobre elas, né? Aqui a questão de formação de blocos nos solos, né? Então aí vai, né? Bom, aí ele já pula aqui, ele pula rapidamente, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar ir na setinha aqui para ver se vai de uma forma melhor, né? Ele passou batido aqui, né? Deixa eu subir aqui. Ó, aqui ele já muda de assunto, tá? Ele mudou bruscamente de assunto aqui, mas tudo bem. Vamos tentar fazer uma introdução e falar o que ele está medindo ali, né? Bom, nós falamos então da densidade global e da densidade do solo. Eu creio que ficou claro para vocês, né, essa questão aí, né? A densidade global e a densidade do solo, quais os valores mais comuns de achar, né? Nós procuramos esclarecer para vocês isso aí, tá certo? Bom, um minutinho só, gente, vou pegar um cafezinho ali rapidinho para poder abastecer aqui, só um minuto. Seguindo, então, né? Tá servido, gente? Vamos tomar um cafezinho? Um cafezinho só, né? O tamanho da xícara, pequenininho, né? Mas é bom, né? Um cafezinho essa hora é coisa boa. Bom, então, o que ele está mostrando nesse slide, gente? Nesse slide aí, ele já entrou com outro assunto, mas é bom a gente fazer uma introdução para vocês, para vocês entenderem bem. Ó, passado então o assunto densidade do solo, densidade global, ou densidade de partículas, né? Nós temos o quê? O solo, uma das características que nós devemos saber na irrigação, um dos elementos que nós devemos conhecer na irrigação é a infiltração de água no solo. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês sobre a infiltração, sobre o que ele está fazendo aqui, que só vai... Nós estamos com 9h22, daqui a pouquinho já termina a nossa aula, vocês devem ter outras aulas, em 9h30, né? Eu também tenho outras coisas para fazer, também, né? Para não poder atrapalhar vocês aí também. Bom, eu vou dar uma pequena introdução. E, como eu estou falando aqui de infiltração, a infiltração é uma característica também importantíssima para o solo, para a gente conhecer na irrigação. Eu tenho apresentações específicas sobre infiltração, então eu vou falar de uma forma mais profunda sobre infiltração posteriormente, tá? Agora não. Agora eu só vou falar, como ele está mostrando o slide aqui, eu vou falar o que ele está tentando mostrar para vocês nesse slide aí, né? Aqui nós temos, do lado esquerdo, em cima, nós temos os chamados anéis infiltrômetros, tá? Anéis infiltrômetros. Então, esses anéis infiltrômetros, inclusive nós temos isso aqui lá no Instituto, fica guardado lá, nós temos esses anéis, tá? 2 conjuntos de anéis. Um anel com 50 centímetros de diâmetro e o anel interno aqui, ó, tem 25 centímetros de diâmetro. E eles têm, me parece, 60 centímetros de altura, ou 60 centímetros de altura, se não me falha a memória. Então, o que vai acontecer? Eu quero descobrir qual é a infiltração de água no solo. Por que eu preciso saber da infiltração de água no solo? Eu preciso saber quanto de água que eu vou poder aplicar por irrigação no solo.
né? Eu preciso conhecer, saber quanto que eu posso aplicar de irrigação no solo. Eu não posso ir aplicando qualquer quantidade, né? Qualquer lâmina de irrigação, qualquer lâmina. Não posso. Então, eu tenho que conhecer qual é a velocidade com que a água infiltra no solo. Qual a velocidade que a água vai infiltrando, né? Eu preciso conhecer isso aí. Para isso, eu faço o teste de infiltração. Esse teste de infiltração, de uma maneira bem simplória, o que eu vou fazer? Depois, na hora que nós entrarmos em infiltração, eu vou detalhar melhor para vocês a metodologia, tá? Aqui eu vou só falar rapidamente. Eu vou cravar no solo os 2 cilindros, tá certo? Eu vou cravar o cilindro menor, eu vou cravar 30 centímetros do cilindro no solo, né? E depois que eu cravei o cilindro de menor diâmetro, eu cravo o cilindro externo. Eu cravo o interno primeiro, depois o externo. Também 30 centímetros. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar água nos 2 cilindros, no interior dos 2 cilindros. Está aqui, ó, água no cilindro maior, água no cilindro menor. E aqui dentro do cilindro menor tem aqui um escalímetro. Ele colocou um escalímetro e amarrou aqui, colocou uma fita crepe, uma fita adesiva, segurou, né? Cravou esse escalímetro aqui dentro. Então, o que eu vou fazer de uma forma bem simplória, bem resumida? Eu vou colocando água dentro do cilindro e vou medindo quanto que vai baixar de água lá dentro, com o passar do tempo, dos minutos. Tá? Então, eu vou anotando esses valores. Eu vou anotando. Tantos minutos, baixou tanto. Tantos minutos, baixou tanto. Vou anotando ali quantos centímetros ou quantos milímetros está baixando, né? Então, quando estabilizar, né? Quando estabilizar essa infiltração, ou quando eu obtiver 3 leituras iguais de infiltração, eu considero que eu cheguei na chamada VIB. VIB, velocidade de infiltração básica. VIB, velocidade de infiltração básica. Também conhecida hoje, né, como taxa de infiltração estável. Taxa de infiltração estável. É importantíssimo esse valor. Esse valor entra direto no cálculo da irrigação. O programinha lá que você usa para fazer os cálculos da irrigação, ele pede a VIB. Você tem que jogar o valor lá. Não pode jogar um valor teórico, você tem que fazer do seu solo, descobrir qual é a VIB do seu solo, tá? Então, ele fala aqui, ó, alta densidade. No solo com alta densidade, a taxa de filtração, ela vai aqui de 5 a 7 milímetros por hora. Ou 0,5 centímetros, meio centímetro a 0,7 centímetro por hora. Infiltra muito pouco, né, gente? A alta densidade me proporciona uma baixa infiltração, baixíssima infiltração. Então, se o solo está denso, né, talvez seja isso que o autor quis fazer, mostrar o link entre densidade e infiltração. Se o solo está muito denso, a taxa de infiltração é muito baixa. E aqui? Se o solo está com baixa densidade, a infiltração é alta, que é 80 a 100 milímetros por hora. É uma infiltração alta. Tá? Então é isso. Basicamente é isso que o autor quis dizer. Associar densidade com infiltração. Maior densidade, menor infiltração. Pois não. Não tem jeito de consertar isso aí, não? Ou vai ficar assim, retar a vida do solo? Consertar? Tenho aí. Esse de baixa densidade aí. Baixa densidade, você pode... de alta densidade, que custa infiltrar. Tá. O que eu posso fazer com solo de alta densidade? Eu posso fazer plantio de adubos verdes. O adubo verde, a raiz é muito agressiva, penetra no solo e descompacta o solo, né? Eu posso fazer uma subsolagem, né? Posso fazer. Vocês devem ter visto subsolagem na mecanização, né? Subsolagem, ou vão ver, né? Você faz uma subsolagem no solo, você quebra a densidade alta do solo, você diminui a densidade. Né? Você pega o trator, acopla o subsolador vem rasgando o solo, vai rasgando o solo por dentro, né? E sai arrancando essa camada densa do solo. Então, aumenta, com a subsolagem, eu vou aumentar a infiltração, diminuir a densidade. Eu posso fazer isso.
E também eu posso plantar espécies vegetais que vão fazer isso aí. Algumas espécies têm a capacidade de penetrar no solo a sua raiz e ir quebrando essas densidades, essas compactação, e quebrando essa compactação, aumentando a densidade do solo. Tá? Então tem como fazer sim. Práticas, né, que vocês podem lançar a mão para poder diminuir a densidade do solo, né? Pode fazer, tem jeito sim, tá? Pode fazer. O ideal é que você não deixe chegar nessa densidade alta, né? Se for um problema de manejo, né, gente? Se a alta densidade for problema devido ao manejo, você tem como atuar. Se a densidade alta for devido à característica do próprio solo, aí você já não pode fazer, né? Se o solo já é naturalmente denso devido à sua composição química, composição mineralógica, fica difícil você alterar alguma coisa. Mas se foi devido ao manejo, você deixou entrar gado, entrou trator na área, compactou, entrou gente na área, foi compactando, aí você pode lançar a mão dessas práticas para reduzir a densidade. Pode sim. Ok? Bom, se não houver mais perguntas, 9h30 nós vamos encerrando por aqui nessa aula de hoje, né? Agradecendo vocês aí pela participação, pela compreensão de tudo que aconteceu, né? Os problemas do computador e tudo mais. Agora, hoje, ele já está resolvido o problema, graças a Deus, né? Já está tudo bem. E aí, a partir de amanhã, eu já vou colocar para vocês esse link dessa aula no YouTube, para vocês, quem quiserem ver de novo, né? Assistir de novo, para quem não pôde assistir a aula hoje, poder assistir, já vai ficar para vocês lá. Tá bom? Então, nós terminamos por aqui, né? Terminamos por aqui no dia de hoje. Bom dia, né? Ainda, né? Bom dia para vocês aí. Bons estudos, né? E até a próxima aula, se Deus quiser. Tá ok? Um abraço para todos vocês aí, os 27 que estão online aí. Um abraço a todos. Bom dia, gente. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelos parabéns aí, tá ok? Como diria o Bolsonaro. Tá ok? Um abração aí, obrigado. Sim? Pois não. Deixa eu interromper a gravação aqui. Interromper a gravação.